Olá, humanos, voltamos, tudo bem? Continuando, dando sequência na parte de histologia vegetal, a gente vai fazer um conjunto aqui, tá legal? A gente vai ver os tecidos de condução. Eu vou pegar uma seiva lá da raiz, vou levar lá para a folha, vou ampliar a folha e depois a gente desce com a seiva elaborada, tá legal? A gente faz uma sequência, tá? Vale lembrar que a raiz tem várias partes. A parte de crescimento da raiz é chamada de coifa. Existe um espaço para crescimento, depois vem a zona pilífera. A zona pilífera é onde tem os pelos absorventes. São esses pelos absorventes que têm uma superfície relativa muito alta, que serão responsáveis pela captação de água e sais minerais. Essa água e esses sais minerais tem que chegar até lá em cima da folha. Então tem que ir contra a gravidade. Uma árvore de grande porte chega a movimentar 460 litros de água por hora e mais ou menos de 80 a 99% dessa água que foi absorvida pela raiz, ela evapora na folha. Isso cria um fluxo, tá legal? E esse fluxo que a gente vai ver, ok? Então vamos lá, tecido de transportes. Nós temos da raiz, passando pelo meio do vegetal até chegar na folha. Vamos colocar a folha aqui em verde, né? Folha. Nós temos aqui em azul o xilema. O xilema vai transportar água da raiz até a folha. Vamos colocar aqui como xilema. Essa seiva que sai da raiz e chega até a folha, ela é chamada de seiva bruta. Ok? Seiva bruta. Vamos colocar aqui. Mas isso aqui pode cair com outro nome para você também. Pode cair vasos lenhosos, lenho, que é a mesma coisa. A seiva bruta, ela tem água e sais minerais que estão no solo. Então é interessante que tenha uma disponibilidade legal de água no solo, porque se essa água tiver com se esse solo tiver com uma quantidade baixa de água, não vai ter muita água para suprir as necessidades da folha. Então, dependendo do tipo de vegetal, ele prefere demitir as folhas para diminuir esse consumo todo, não só de energia, como de água que não tem no solo. As folhas caem, legal? Não são todos os vegetais que fazem isso. Bom, então é o seguinte, para essa água sair da raiz e chegar até aqui na folha, tem que vencer a gravidade. Então existe um esquema para isso. O esquema está aqui, ó. Tem isso daqui. Vamos colocar assim. Ok. Ó, tudo direitinho. Vamos considerar que aqui fica a raiz, aqui o xilema, que fica bem no interior, no centro do tronco, e aqui a folha. Então, essa raiz tem que absorver a água do solo, chegar até a folha. Essa água eu vou fazer em azul, tá legal? Aqui vai acontecer a evaporação dessa água que a gente vai acompanhar depois, ok? Bom, então olha só. Primeira coisa, como é que esses pelos absorventes vão conseguir absorver água? Vamos usar alguns conceitos básicos. O solo tem uma quantidade muito grande de sais minerais, soluto. Essa célula aqui tem 0,9 de soluto. Então, normalmente, o solo está mais concentrado do que a célula. Se você considerar a osmose aqui, a pelo da raiz, as células da raiz, elas vão ganhar água ou perder água. Em condições normais, vai colocar aqui essa célula, vai perder água por osmose.
e a planta vai morrer. Não pode. Então existe um mecanismo que vai alterar essa concentração, que vai ser chamado depois de pressão positiva da raiz, que vai ser uma bomba de potássio. Você sabe que numa célula normal sempre tem mais sódio fora do que dentro e sempre tem mais potássio fora do que dentro. Então, para o potássio entrar, tem que ter uma bomba. E tem a bomba aqui. Essa bomba de potássio, vou colocar em vermelho, tá? Essa bomba de potássio, que é um transporte ativo, legal? Bomba de potássio, vai pegar o potássio que está fora e vai colocar dentro. Isso vai aumentar a concentração de soluto dessa célula. Vai aumentar tanta concentração de soluto que vai chegar um momento que essa célula vai ficar hiper em relação ao solo. Graças a essa bomba de potássio com gasto energético, isso altera a concentração da célula pelo absorvente da raiz com o solo e agora a água começa a entrar por osmose. Tem que ter a bomba de potássio, tem que ter energia, tá legal? E agora isso aqui vai encher de água. Agora os pelos da raiz estão pegando um volume muito grande de água. E esse tubo aqui do xilema é mais fino, é bem mais fino. Se você quiser diminuir isso aqui, ó, para deixar claro, para você não esquecer, ó, é um tubo bem fino. Esse tubo bem fino, dentro da física, vai aumentar a capilaridade desse vaso. O aumento dessa capilaridade vai fazer com que a água vá subindo. Associada a outros dois processos, tensão e coesão de água. Então nós temos, ó, capilaridade, tensão e coesão, mais a evaporação. Isso cria aqui um fluxo de subida de água. E agora ela vem subindo. Vem subindo, subindo, até ser utilizada na folha e uma boa parte ser evaporada. Bom, grande lance. Esse xilema, ele tem que ter uma resistência muito grande para suportar essa capilaridade, esse aumento de pressão da água aqui dentro. Quem vai fazer essa segurança toda é a lignina. Então, o xilema é um tecido morto impregnado com a lignina para dar essa resistência a essa grande pressão de água, que vai ter que existir para a subida da água. Então, o xilema também funciona como um esqueleto nosso, porque ele vai dar essa sustentabilidade. Na época mais fria do ano, em lugares que tem um frio intenso, se começar a absorver muita água aqui e essa água entrar nesse tubo muito fino, essa água vai congelar. Se ela congela, ela aumenta o volume. Se ela aumenta o volume, ela arrebenta o xilema. Então, quando a temperatura está muito fria, para lá do ponto de congelamento, o vegetal para suas atividades, ele não vai pegar mais água, senão está arriscado ele arrebentar. Essa subida de água, que leva em consideração a capilaridade, a tensão e coesão e a evaporação, é chamada de teoria de Dickson. Vamos colocar aqui. Teoria de Dickson. Ok? E agora a água vai subir. Se ela vai subir, ela vai chegar até onde? Ela vai chegar na folha. Então, nós vamos ampliar para a gente conhecer a folha. Ok? Então, vamos lá. Eu estou colocando em azul também, porque eu estou ainda na subida. Ok? Então, vamos lá. A folha. Essa folha, ela tem, ampliando, né? Vamos colocar aqui um desenho da folha. Pronto. Agora eu vou ampliar essa folha aqui. Eu vou ampliar a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima tem um tecido epitelial, né? Tecido de revestimento. Aqui. Pronto. Tá aqui. Ela tem uma cutícula que impede a perda excessiva de água.
Então, ela não perde água por toda a sua superfície. Existe um local específico para isso acontecer, tá legal? Então, ó, cutícula. Alguns vegetais têm uma modificação dessa epiderme, são os pelos. Outros têm uma modificação diferenciada. Vou colocar aqui, que é o chamado de acúlios. Opa! Os acúlios, você vai lembrar da roseira. Aqueles espinhos, na verdade, não são espinhos, são acúlios, são modificações da epiderme, tá legal? Ela simula um acidente, mas se você virar de lado assim, você tira aquele espinho da rosa, que na verdade é um acúlio. Legal? Bom, essa aqui é a parte superior da folha. No meio, nós temos os tecidos de preenchimento. Então, vamos colocar aqui, ó, um monte, que são os parênquimas. Tecidos de preenchimento. Direitinho aqui. Isso aqui é chamado de parênquima palissádico. Parênquima palissádico. Ok? Depois nós temos um outro parênquima de preenchimento. Chamado parênquima lacunoso. Parênquima lacunoso. Porque nessas lacunas entre essas células que fica armazenada a água, sais minerais, tudo que está vindo lá da raiz, tá legal? E para fechar aqui, um outro tecido epitelial, revestimento. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui epitélio. Epitélio. Ok? Só que algumas células do epitélio são modificadas. E essas são células modificadas responsáveis pela transpiração. Essas células modificadas estão aqui e elas são chamadas de estômatos. Ok? Esses estômatos, eles são responsáveis pela transpiração e pelas trocas gasosas. Transpiração e trocas gasosas. Então a água vai chegar aqui pelo xilema. Então vamos colocar aqui o xilema, está em azul. Ok? Chegou no xilema, fez a fotossíntese, fez tudo direitinho. Da seiva bruta vai dar origem à seiva elaborada. Essa seiva elaborada ela é rica em carboidratos, compostos orgânicos em geral. E agora esses compostos orgânicos, essa glicose, essa proteína, esse aminoácido, ele tem que ser distribuído para todo o vegetal, porque todo mundo está precisando daquilo. Tá legal? Bom, então a gente explicou só a subida. No próximo vídeo a gente explica a descida junto com o anel de Malpighi. Tá legal? Então a gente vai continuar nesse desenho aqui, porque aqui só tem o xilema. A gente vai colocar agora o floema. Tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo então. Falou, manos. Tira um print aí. Tranquilo? Daqui a pouco a gente se encontra.